pela sua própria concupiscência. E essa palavra é muito importante, anota no seu caderno. Concupiscência quer dizer desejo forte da carne, desejo quase incontrolável da carne. O libido, o sexo, a luxúria, a prostituição vem desse desejo forte. A gula vem desse desejo forte. A ganância, a avareza, amar a riqueza, os bens, as propriedades, isso vem também da nossa vontade forte. Então, vamos lá repetir. Da onde é que vem a tentação? Cada um é tentado quando atraído e enganado, engodado, iludido pela sua própria vontade. Sua vontade forte. Vontade de satisfazer seus desejos. Vontade de satisfazer os seus sentidos através do prazer. O prazer do corpo, da carne, da alma. Então, é a vontade de ser feliz através do prazer. Essa é a concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, quer dizer, sendo gerada a concupiscência aonde? Na nossa mente, no nosso coração. Quando eu penso no desejo que eu quero realizar para o meu corpo, dá luz ao pecado. Aí nasce o pecado. E o pecado é contrariar a Deus. O pecado é agir contrário à vontade de Deus. O pecado é agir contra a palavra de Deus. O pecado é agir contra a lei de Deus. O pecado é agir contra os conselhos de Deus. Isso é o pecado. O pecado é a fonte, é o princípio de uma ação contra Deus, contra os conselhos de Deus. Então, a hora que eu firmo na minha mente o meu desejo de me alcoolizar, está nascendo aí o pecado. E a hora que eu tomo o copo de bebida alcoólica, eu estou desobedecendo a Deus. E o pecado, então, é consumado. E quando eu consumo o pecado, eu viro um alcoólatra. E o Deus do alcoolismo entrará em mim, com minha autorização. E eu morrerei espiritualmente para Deus. E nascerei para o Zé Pilintra, para Satanás, para o alcoolismo. Vejam bem que nós estamos já falando de como nasce o pecado também. A tentação vem dos nossos desejos. Ser feliz através do prazer da carne, do nosso prazer, dos nossos sentidos. E o pecado nasce justamente de quando nós executamos esse prazer da carne. Porque nós escolhemos a nossa carne, o nosso eu como nosso Deus. Nós esquecemos o Deus Criador dos céus e da terra e declaro, eu sou eu. Eu farei tudo de bom para mim. Eu farei tudo de gostoso para mim. Eu satisfarei os meus desejos para ser feliz. Eu vou ser feliz através do prazer. E esse tipo de decisão, eu escolhi o Deus ego. Isso quer dizer idolatria. Deixar de escolher o Deus Criador para escolher o Deus Wilson. Tudo para mim, só para mim. Eu, tudo para mim. Eu sou autoridade, eu sou sabedoria. Eu posso fazer tudo, tudo eu posso. Eu não preciso de ninguém mais. Eu sou autossuficiente. Eu sou autorrealizador. A minha sabedoria é maior para mim viver melhor. Nesse caso, eu escolho o ego, o eu, como meu Deus. Eu sou Deus. É por isso que a Bíblia
tem algum versículo que fala assim: vós dizeis, vós sois deuses. Você escolheu ser Deus. E isso é idolatria. Aquela é a idolatria da imagem da Nossa Senhora, ou da Aparecida, ou de qualquer outro santo. Fica a brincadeira perto desse Deus ego. A egolatria, o egoísmo, o egocentrismo, que se encontra no nosso subconsciente, decide virar as costas para Deus e escolher o ser humano como a capacidade final, como a autoridade maior. É o ser humano, o humanismo, que vai até onde o ser humano vai, elegendo o ser humano como a maior sabedoria do mundo. Isso é idolatria. A egolatria. Os outros deuses é brincadeira, é consequência disso. Aí você fala, mas se você escolher a riqueza como Deus, você é um idólatra. Sim, mas quem escolhe a riqueza é o meu eu. Eu que quero ficar rico. É a minha vontade que quer o dinheiro. Então, é o eu, a minha concupiscência que escolhe a riqueza. Está aqui dentro de mim o demônio da natureza humana pecaminosa. Daí que saem os maus pensamentos, sai a maldade, a malignidade, o roubo, o assassinato, a prostituição, o adultério, a mentira, a contenda. Sim, não é de Satanás. Satanás está lá na porta, passivo. Ele nem pode entrar se eu não abrir a porta para ele. Somente então, aí, quando eu abro a porta para o Zé Pilintra e bebo um copo de caipirinha, ele está autorizado a entrar dentro da minha vida. E aí sim, aí ele passa a ser ativo, aí ele passa a ser o meu Senhor. E eu, como sou cabeça do meu lar, passo a ter como minha cabeça o Zé Pilintra, o alcoolismo. E meu lar todo ficará debaixo do alcoolismo. Dá para entender as consequências? Quando você abre a porta para o alcoolismo, o que acontece? E assim é para a droga, assim é para a prostituição. Assim é para o sexo imoral, para o sexo impuro, sexo fora do casamento. Você abriu a porta, aquele Satanás, aquele pecado que é passivo, é invisível. Quando você convida ele para entrar dentro de você, ele vira bicho, ele rouba a sua personalidade, e ele vira teu senhor e você escravo dele. E o problema é esse, você sendo escravo dele, ele estando dentro de você, você não pode mandar ele embora. Ele é o teu senhor. Você não pode mandar o seu chefe embora, você não pode demitir o seu chefe. Precisa de um espírito mais forte, o Espírito Santo, para vir te libertar. Então, nossa, o tempo já passou bastante. Eu vou reforçar esse conceito ainda, mas vou dar um descanso para vocês poderem colocar esses pensamentos em sua mente, para vocês terem uma noção do que é tentação. Depois, a tentação é a minha própria concupiscência, meu desejo forte. Depois, o que eu falei? O pecado, que é justamente o resultado do meu desejo forte concretizado. O pecado, então, é a atitude, é a fonte de uma ação. Aí, então, eu tomo aquela ação, eu tomo aquela caipirinha, e ela, então, gera a desobediência a Deus e abre as portas para o espírito do alcoolismo entrar em mim. O pecado traz a morte. Esse tipo de Deus eu, o Deus ego, ele é autodestrutivo. Porque se você beber bebida alcoólica demais, você vai estourar o seu fígado. Se você beber demais, você vai fazer sexo sem nenhum respeito, nem consideração e nem cuidado. Se você fizer sexo por prazer, a todo custo, você vai estar sujeito a pegar sífilis, AIDS. Tudo isso é destrutivo. Se você comer a gula sem limite, você vai aos 500 quilos e também morre. Então, o Deus eu, satisfazer todos os meus desejos, é destrutivo.
E serve aqui, veio na minha mente o que Deus está nos dizendo. É por isso que mãe e pai, você não pode deixar os seus filhos fazer o que eles querem. Você tem que botar os limites, porque senão eles vão se autodestruir. E é o que acontece hoje em dia. Vamos continuar falando de Deus e vamos revoltar, vamos retornar a esse resumo para você. Vamos ouvir Jesus entrou aqui, na voz de Matos Nascimento.